Ok, meus amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo, né? Obrigado pela sua sintonia. Deixa o seu like se você quiser se inscrever, né? E compartilhar. Então, eu estava falando hoje, pesquisando, né? A respeito desse pessoal que largou a sua religião e ou ficou sem religião ou foi viver outra religião, por acreditar que não a religião que ela estava não correspondia à verdade. Então tem muito isso. Muitas pessoas hoje em dia estão saindo das suas religiões por ter sido confrontada com a verdade do Evangelho, né? Então Jesus disse: Eu não vim trazer paz senão a espada. Estarão o pai contra o filho contra a mãe. É, é, os inimigos, disse Jesus, serão os da sua própria casa, né? Então se você absorveu a verdade do Evangelho e agora você quer externar isso, essa verdade, ela fere os próprios religiosos, ela fere, né, Jesus combateu os fariseus. Então agora a pessoa que está aí ou afastado, desassociado, desinstitucionalizado, tem vários termos, né? Desassociado, né? Que é em outras seitas aí. Então, imagina só, você chega para um muçulmano que é ensinado desde criancinha que Maomé é o profeta e que Alá é o Deus, né? E você confronta ele com a verdade de Cristo, dizendo que Cristo que é Deus e que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele não vai entender isso, né? Mas às vezes ele, confrontado com o Evangelho, ele se converte, né? E geralmente os muçulmanos, quando se convertem, são expulsos de casa, né? E acontece também com outras religiões, que os pais ensinaram a criança a trilhar aquele caminho daquela religião, aquela doutrina, e agora ela ficou aí jovem começa a descobrir o mundo e tudo, e aí o jovem, para fazer isso, para sair de uma religião, é muito fácil, porque ele é confrontado com as ideias novas, ele fica inquieto e quer agora fazer parte de uma religião nova, né? Então eu já vi pessoas, testemunhas de Jeová, que saíram das testemunhas de Jeová por acreditar que a doutrina estava errada, né? Aí o pessoal da congregação cristã no Brasil, você pesquisa aí, tem muita gente que saiu por acreditar que a doutrina estava errada. Algumas pessoas saíram das igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Batista, e fundaram outros ministérios por acreditar também que estava errada e que tinha outra doutrina, né? Então, são as chamadas divisões, né, no meio evangélico. Então, isso pode acontecer, isso pode vir a acontecer. E Jesus já previa isso. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo e o apóstolo João, eles falavam dos agnósticos, né? Que eram uma seita, eu acho que até hoje existe os agnósticos. Eu nunca pesquisei muito bem sobre eles, mas existe os agnósticos. Eles são um grupo religioso que acredita no conhecimento, é uma coisa aí mais a ver com a ciência, né? Então, o evangelho, a palavra evangelho no grego, ela quer dizer evangélio, é boa nova, a boa nova de salvação que é Cristo, a boa nova de salvação que é Jesus. Ela pode confrontar tudo que aquela pessoa de outra religião acredita. Isso é terrível, né? Você no começo, quando a pessoa está participando de uma religião dessa, ela tem um choque, que se ela começar a pesquisar o evangelho a fundo, o pessoal que frequenta as seitas, né, as chamadas seitas, elas vão abandonar, porque as seitas previram a volta de Jesus várias vezes. As seitas predisseram, escreveram em documentos que Jesus ia voltar, marcaram data, e Jesus não voltou. Aí então daí ela já perdeu a credibilidade.
As seitas também já mudou bastante as doutrinas, muda a doutrina, muda a doutrina. Então uma igreja séria, uma igreja compromissada com o evangelho, é aquela igreja que não muda as doutrinas. As doutrinas permanecem a mesma, tá entendendo? E eu vou dizer para vocês, eu tenho uma experiência, minha experiência em igrejas evangélicas, né? Então, desde criança eu frequento igreja evangélica. Então, eu na minha fase infantil eu já frequentava, na minha fase adolescente aí eu me afastei, não fui mais, e agora voltei já depois de adulto. Mas sempre eu tinha as minhas indagações e eu pesquisava, né? De vez em quando eu olhava na Bíblia, lia a Bíblia, para ver se aquelas palavras eu queria. Todo mundo tem um desejo de encontrar a verdade, essa é a realidade, né? Todo pessoal, toda pessoa, ela quer encontrar a verdade, aquela verdade universal. E essa verdade é o próprio Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E outras passagens diz: eu e o Pai somos um. Então, para você que está afastado de alguma seita, teve gente que saiu dos Mormons também, né? Os Mormons é uma religião rígida, tem os seus preceitos lá, né? Sei que todas essas religiões têm o seu conjunto de doutrina, de declaração doutrinária, e uns aceitam, outros não. Alguns se sentem sufocados depois que conhecem a liberdade do Evangelho, porque o Evangelho é livre. O Evangelho, ele é uma coisa muito livre. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O Evangelho, ele tem uma liberdade tão grande que Jesus perdoa os pecados da gente, não tem aquele fardo, né? Vinde após mim, né? Vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Então Jesus disse para você trocar esse fardo religioso, esses dogmas religiosos, fardo de religião, você entregar para ele e ele aliviar você dessa dor, desse sofrimento. Porque no livro de Hebreus a gente vai ver ele dizendo: cheguemos com confiança, intrepidez ao trono da graça para alcançarmos perdão em tempo oportuno, né? Então eu sempre, a gente quando peca tem que pedir perdão a Deus. Eu tenho que pedir perdão a Deus todo dia, porque todo dia todo mundo peca. Se dissermos que não pecamos, diz lá o apóstolo João, no livro de 1 João, enganamos nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, eu queria esse vídeo com o objetivo de você também falar aí nos comentários a respeito de alguma experiência religiosa que você teve, que não deu certo, que você se sentiu escravizado. Teve gente que usou esse termo, né? Que era escravo da religião, era escravo da seita. Outros falam que tem muito esse negócio de revelação, que a pessoa está revelando, que Deus está revelando, aí a pessoa começa a agir daquela forma. Tem uns que pega a Bíblia, que não é a Bíblia, mas pega a Bíblia assim, aí abre, né? Aí diz: eita, Deus está falando isso aqui. Ah, isso não é certo, você fazer isso. Que a Bíblia, ela é um livro bem escrito, bem direcionado. Tem as palavras que foram para o povo judeu, tem as palavras que são para os gentios. Então você tem que saber dividir isso aí. Porque se você pegar a Bíblia todinha e for querer cumprir, você não cumpre, né? Porque nós somos muito pecadores, muitos falhos. Então nós temos que viver sobre a misericórdia de Deus, que ela se renova a cada manhã, a cada amanhecer. E também diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então as misericórdias de Deus é que nos sustentam, é que nos faz caminhar, nos faz acordar todos os dias
e viver a nossa vida, né? Então é isso, o barulho de rádio, de som tá muito grande. Aí para mim gravar um vídeo eu precisar de mais silêncio e tudo, né? E às vezes a gente vê que isso é difícil de encontrar. Então, gente, eu espero ter contribuído um pouco com o seu conhecimento, com algum assunto. A gente, o evangelho, essa coisa da liberdade, você é livre. A igreja, né? O pessoal incutiu na mente que a igreja é o templo e não é. A igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então não somos a igreja, não é o prédio material, né? E muitos conceitos aí a respeito da Trindade ou da unicidade de Deus, se Deus é único porque é três, né? Então tem muitos vídeos aí explicando sobre a Trindade, razoavelmente, né? E eu queria agradecer a você que esteve comigo aqui até agora. A gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Obrigado. E conte aí a sua experiência. O que eu ia falar, que eu estava esquecendo, agora que eu lembrei, ó, é que, por exemplo, a vivência na igreja, quando a pessoa vive numa igreja, ela tem a vida dela toda, desde criança, formada na igreja. Então ali chama-se uma formação religiosa. A pessoa é doutrinado, quando é criancinha é apresentado na igreja, igual Jesus foi, né? A pessoa é apresentada no culto e ali é consagrada a Deus. Tem também o batismo, que a pessoa se batiza, ela está assumindo um compromisso, né, com a igreja, de fazer parte do corpo de Cristo, de morrer para o mundo e nascer agora para Deus. Então, e tem a ceia do Senhor, que é um ato religioso que é em memória dele até que ele venha. É consagrado o pão simbolizando o corpo e o vinho simbolizando o sangue, né? Então esse corpo e sangue de Cristo, ele faz com que você renove a sua fé, você lembre que Jesus morreu pelos seus pecados, morreu no seu lugar. Então isso é muito interessante, isso é muito da gente pensar, né? Então você imagina, você pegar uma pessoa que é formação religiosa numa igreja, seja católica, evangélica, testemunha de Jeová, qualquer uma, e agora você trazer para ela um ensinamento novo, não novo, antigo, mas que ela ainda não tinha percebido, parado para pensar naquilo. Frustra a pessoa todinha, ela diz, quer dizer que tudo que eu aprendi está errado. Então isso faz com que a pessoa fique refletindo, quer dizer que tudo que eu aprendi até agora sobre a religião, sobre a cristandade está errado. Aí, aí a pessoa vai mostrar na Bíblia, ó, essa passagem aqui não quer dizer isso, quer dizer isso, essa passagem aqui. Porque até no tempo dos apóstolos e tudo, tinha doutrinas que ainda não era estabelecida, veio ser estabelecida depois, o entendimento. E agora que se aproxima aí os últimos dias, os final dos tempos, aí é que tem outras coisas, doutrinas a respeito de falsos mestres, falsos profetas, e a gente vai explicar para a pessoa e mostrar a ela na Bíblia, porque existe muita gente que vai no culto, vai na igreja, mas não lê a Bíblia, não lê, que ela trabalha, tem trabalho, emprego, vai para cima, vai para baixo, não tem tempo de ler a Bíblia não, né? Então é isso que eu queria dar uma pincelada aqui, eu acho que mais ou menos deu para você entender. Então eu espero que as pessoas que saíram das religiões, elas se encontrem com Cristo. E depois que ela se encontrar com Cristo, ela arrume um grupo para ela fazer parte. Seja na internet, seja no mundo real. Então, você saiu da sua religião, agora aprofunde-se. Olha, a pessoa certa para lhe ensinar tudo o que você precisa saber sobre a religião, quem é? É o mestre dos mestres. Quem é? É Jesus. Então leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois você lê o Apocalipse e vem descendo Judas, Filemão, as cartas Paulinas, Romanos. Aí leia primeiro esses 4 evangelhos, que eles
se são harmônicos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí você vai entender o que Cristo quer de você, qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, né? Como diz o apóstolo Paulo. Obrigado, se esse vídeo serviu para você, valeu, dá um like, se inscreve, deixa o seu comentário também, que é importante. Valeu, um abraço.